de cima do carro. E era uma preguiça. Um dia eu estou lá mexendo no carro de baixo lá e ele veio e chutou minha perna. Uma preguiça. E aí, enquanto eu não saí de baixo do carro e coloquei preguiça, ele parou de chutar. Aí eu, assim, também saí cuspindo para ir embora, fui lá, peguei a preguiça e coloquei. Eu coloquei a preguiça dentro de baixo do carro. A questão de segundo, nós conversando assim, eu mexendo lá no carro, o filho do dono, que era pequenininho, foi no macaco, ele tem a parte que a válvula que solta. Ele soltou o macaco. Aí segurou na preguiça. Se não fosse a preguiça, tinha sido nada. Aprendeu também. Aí aprendi, não, nunca mais eu trabalho sem preguiça. Aí eu sempre falo lá em casa, machuquei isso aqui nunca mais eu machuco no meu lugar. Você aprende. Eu também, ó. Mas aí foi culpa dos outros, não foi minha não. Quase que eu fui com seu dedo. Entendeu? Então, errar não é ruim. Você não pode continuar agindo as mesmas coisas. Colossenses 4. A família, né? É um pouco. Às vezes as opiniões deles eu gosto de ouvir, às vezes é um pouco. Mas segundo a família, o culto de terça-feira foi muito bom. Eles gostaram do culto de quinta-feira, vieram comentando no culto. Glória a Deus. Amém. Se Deus tem falado conosco, né? Glória a Jesus. Sentiram a presença de Deus lá. Foi bênção sim, amado. Vós, senhores, fazer o que for de justiça e equidade. Equidade, que é o ao contrário de iniquidade. Vós, senhores, fazer o que for de justiça e equidade ao vosso servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Da mesma forma que o servo ou o funcionário, no nosso caso aqui, para a gente entender, o funcionário, ele não pode fazer nada por aparência, ele tem que fazer o Senhor, querendo agradar a Deus, honrando aquele lugar, como aquele lugar foi uma provisão de Deus, é uma fase da vida dele, depois vai passar, ele tem que honrar ali. Esse princípio de honra é um princípio poderosíssimo. Existe na Bíblia, todo mundo conhece um demônio, né? Que a Bíblia diz que é o devorador. Acho que a maioria dos crentes conhece, né? Está lá em Malaquias capítulo 3, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E aí vai dizer assim: dízimos e ofertas. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus, que vos venha dela abastança, e por causa disso, por causa de vós, repreenderei o devorador. Então, a maioria dos crentes sabe que a casa onde não se dizima opera o devorador. E o que é o devorador? O devorador, ele vem para devorar aquilo que eu conquistei com a força do meu braço. Durante muito tempo, eu tive dificuldade de entender isso. Porque eu achava que só prospera quem é crente. Que o justo, que o ímpio lá fora não pode prosperar. Então eu, por trazer o dízimo, eu sou abençoado. Mas o ímpio lá fora não pode ser. Só que às vezes você percebe que o ímpio lá fora anda de carro novo. O carro que você às vezes sonha ter, não consegue. Às vezes o ímpio tem uma casa melhor. Aí você fica se perguntando. E muitas vezes o ímpio, ele não passa esses perrengues que você passa. Aí você vai se perguntar: poxa, eu sou dizimista. O que está acontecendo comigo? Aí eu descobri que dentro de cada ser humano existe uma bênção, um talento natural de conquistar coisas.
que é a capacidade, que pode ser um talento, pode ser uma habilidade. Cada ser humano, independente se ele é crente ou macumbeiro, independente se ele é de Deus ou do diabo, ele tem uma qualidade dentro dele, uma habilidade que foi dada por Deus, o que veio dele, o que veio no DNA dele. Claro, deveria ser usado para o reino, mas ele não é obrigado a usar. E isso faz com que ele também possa prosperar. Você vai ver pessoas, por exemplo, que não têm ligação com a igreja e são pessoas bem de vida financeira. Então, o que eu quero dizer com isso aí? O inferno, ele trabalha em 4 esferas. São 4 ministérios. A igreja tem 5. Todo mundo sabe quais são os 5 ministérios da igreja? Quem lembra? Se você fizer assim com o dedo, você vai ter mais facilidade de lembrar. Apóstolo. Qual que é o primeiro? Apóstolo. Apóstolo. Pastor, o apóstolo é primeiro porque ele é maior? Sim ou não? O apóstolo está na frente porque ele é maior? Não. É porque ele serve de plataforma para lançar os outros 4. É o único que toca os outros ministérios. Então, quem for chamado para apostolado, que é o fundador da igreja, aquele que Deus levantou para levantar a igreja, para fundar a igreja, ele vai dar sustentação. Quando eu falo essa sustentação, é uma forma de lançar. É o pai, é a cobertura, é a cobertura dos outros ministérios. Pega isso, irmão. Esses outros ministérios têm que ter cobertura. Se não tiver cobertura, está descoberto. Não está dentro do ministério. Então, o apóstolo, o profeta, evangelista, pastor e mestre. Por que o mestre fica aqui embaixo? Porque ele sustenta os outros 4. Porque ele é o que ensina a palavra. E a palavra, ela é a sustentação de um ministério. Agora, o inferno também trabalha com os ministérios. Só tem 4. Quais são os 4 ministérios do inferno? Todo mundo conhece. Por causa de vós, trazeis o juízo da oferta, eu repreenderei o devorador. Mas você vai ver crente, ele até dizima, e ele não prospera. Por quê? O dízimo, ele protege aquilo que você, o seu esforço, o seu suor, conquistou. Certo? Só que o que te faz enriquecer são as ofertas. Eu lanço um desafio para você. Marca hoje a sua vida financeira. Marca hoje. E comece a fazer ofertas hoje. Para você ver daqui um ano onde você vai parar. Irmão, eu fiz esse desafio. Quando eu fui estudar com o pastor e ele falou isso para mim, é por isso que eu falo. Não adianta você falar com a pessoa de oferta se ela não entender o que é oferta. Porque ela vai achar que é dar dinheiro para o pastor. E ela achar que vai dar dinheiro para o pastor, não vai resolver. Então, quando você entende o significado da oferta, ela é uma semente, ela é uma chave, é uma maneira que Deus tem de se aproximar de nós. É uma aproximação. Deus precisa tirar algo de você para que Ele possa te abençoar. É uma lei espiritual. Por isso que a macumba funciona. Então, quando eu entrego o dízimo, o que acontece na minha vida? De uma certa forma, você percebe que a sua vida prospera. Por quê? Porque você não perde. Você vai conquistando, vai levantando, não é? Não toma prejuízo, você compra um carro, paga um carro, ninguém rouba um carro. Não é isso? Você não bate uma batida grave. Daqui a pouco você troca, pega outro. Certo?
Só que aí o que acontece? É natural, tranquilo. Só que o que vai te fazer você realmente enriquecer de tal maneira são as ofertas. Quando o meu pastor falou comigo assim, no final de um propósito de campanha, bota aí, são dois, você dois. O pessoal não está defendendo, não, né? Você começa dizimando. Então, você começa dizimando. E é natural que você sinta muita dificuldade de dizimar. Porque geralmente você está ruim financeiramente. E para tirar aqueles 10% ali, está ali faltando para pagar o resto das contas. Certo? Então você tirar 10% é complicado. Então, quando se fala em oferta, você fala, eu não vou conseguir tirar o dízimo. Como é que eu vou tirar uma oferta? O meu pastor falou assim, no final de uma caminhada com Deus, ofertando, você vai se pegar dando muito mais oferta do que dízimo. Quando ele falou assim, eu falei assim, ele está louco, perdeu o juízo. Irmão, você tem que fazer receita para dar certo. Você tem que experimentar para você ver o que eu estou falando. Porque não tem como eu falar, vai dar certo se você não experimentar. E aí eu comecei a fazer. E realmente, as minhas ofertas hoje, elas são, não é, eu tenho vergonha do que eu estou entregando, porque eu quero entregar muito mais. Mas em relação, quando eu comecei, que eu tinha dó de R$100, pensa assim, dó, a dó mesmo. Que eu acho que meu coração ia junto. Eu falava assim, tem que dar certo, se não der, meu Deus. Eu lembro que já tinha um ano que eu estava nesse negócio e eu vi pouca diferença. Pouca. Não estava nem pior, nem muito melhor. Eu falei assim, se no final de um ano não mudar nada, eu paro com esse negócio, eu não vou ensinar. Porque eu nunca ensinei antes de fazer. E aí um dia no culto, o pastor pegou e falou sobre a oferta, que ela é movida. Os 3 mil, lembra? Quem lembra? Que estamos já pagaram, né? Quem lembra as 3 ofertas? A oferta levantada, a oferta de memorial e a oferta movida. A oferta de memorial é aquela que quando você passou por uma luta muito difícil, você não podia pegar nenhuma gripe. Você saía de madrugada para trabalhar e você pensava, se eu for assaltado, estou lascado. Se eu sair para trabalhar, meu carro não pode furar o pneu. Se o gás lá em casa acabar, eu estou lascado. E o gás não acabava, parecia que prosperava na botija. Você entende? Você falava assim, não pode dar nada errado. Se der alguma coisa errada, eu estou lascado. E tudo deu certo. E você fala, não, foi Deus. Aí Deus te coloca numa situação melhor. Aí você fala assim, poxa, hoje eu estou numa situação melhor. Agora eu vou fazer uma oferta em memória. Que vocês chamam de culto de ação de graça. Que na verdade não deveria ser o culto para comida. Deveria ser uma oferta que eu tiro a Deus. Eu sei que quando eu faço isso, Pô, se não tiver comida, cara, como é que vai? A gente deve comer sempre. Mas é porque, irmão, eu sou mestre, eu fui chamado para ser mestre. Eu não sei ensinar o certo. E a gente faz de errado porque quer, mas assim, eu vou ensinar o certo. Então você levanta uma oferta. Pode trazer um culto, pode servir comida lá e de come à vontade. Mas não deveria ser sem oferta. Porque a palavra ação de graça é uma oferta. Entendeu? E tem gente que tem tanta fé que ele já crê que aquilo que ele pediu vai receber, ele já faz uma ação de graça. Ele fala assim, eu já pedi a Deus uma vitória, eu já sei que eu recebi, mas eu não tenho na mão ainda, mas porque eu sei que eu recebi, eu já vou ofertar em memória disso aí. Quem já viu isso? Que você oferta antes de receber, porque você já crê que recebeu ação de graça. Por exemplo,
Na Bíblia tem assim: a nossa comida nunca deve ser comida sem oração com ação de graça. Ou seja, você ora a Deus abençoando o alimento, porque você tem ele, não é assim? Ou seja, agradecendo a Deus pelo livramento que ele já te deu. Então, a oferta de ação de graça, ou o culto de ação de graça, é uma oferta memorial. É em memória aquilo que eu já recebi. A oferta alçada ou levantada, ela é uma oferta presente. É quando a gente precisa fazer uma oferta aqui agora. A gente precisa comprar algo para a igreja. A gente precisa abençoar uma vida de uma pessoa. E a gente levanta uma oferta aqui para ajudar, naquele momento, naquele exato momento. Agora, a oferta movida é quando você oferta buscando uma bênção, e Deus sabe da sua necessidade, o que Ele faz? Ele move ela para o futuro. É Deus. Abre sua Bíblia em Gênesis. Não perde aqui o Colossenses, não. Forte, hein? Gênesis capítulo 15. Não perde Colossenses, não. Vamos lá. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que me ajudar? Pois ando sem. Ele já pediu o que ele queria, tá vendo? E o bordão da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Detalhe, era de dia, tá? Gênesis 15. Era de. Como é que Deus levantou ele para cima do olhar as estrelas e contar? Já viu aquela música do. Daqui é o nome dele, Fernandinho, né? Sai da tua tenda, ó filho. Aí, cadê a tenda? Não tem tenda aqui não, irmão. Não estava de noite, estava de dia. E eu te provo depois que estava de dia. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ó, Deus faz a ele promessa, diz que ele vai ser pai e diz que ele vai herdar a terra aonde ele estava. A Bíblia diz que em relação ao filho, ele creu. Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Quando Deus fala que ele vai herdar a terra, ele fala: como saberei eu? Aí o Senhor falou assim: tira uma oferta. Está vendo aí? Como é que Deus se comunica por meio da oferta? Quando Deus quer te abençoar, ele fala: então pega uma oferta agora.
Porque Deus precisa fazer o quê? Tirar de você algo para te dar algo. A maneira com que Deus comunicou com ele, falou assim: pega uma bezerra de 3 anos. Por que 3 anos? Oferta perfeita. Quando Jesus, eu não sei se você sabe disso, mas Jesus, do 0 aos 30 anos, ele cumpriu toda a lei. Do 0 aos 30, ele venceu o pecado. Quando ele vai ser batizado, o que João Batista fala para ele? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali a Bíblia diz que ele começa o seu ministério. E o ministério dele vai durar quantos anos? 3 anos. Jesus Cristo era a oferta perfeita. Uma oferta de 3 anos. Um cabrito de 3 anos. Uma cabra de 3 anos. Oferta perfeita. Então uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola de pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente, uma da outra. Por que ele partiu e colocou uma em frente à outra? Ó, vamos lá. Esse aqui tem que ser explicado. Imagine que isso aqui é um cabrito, certo? Imagine que isso aqui é um carneiro. São 3 ofertas, são? São ou não são? Partiu no meio, ó. Não é isso? Não é isso? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Os 2 mundos. Mundo espiritual e mundo físico. A oferta, ela traz as coisas do mundo espiritual, manifesta no mundo físico. Aleluias. É assim que Deus se comunica. Por isso que a macumba funciona. Porque você pega algo físico, parte, pode perceber, vai lá na macumba, pega lá, vai lá e dá uma olhadinha. Eles degolam a galinha, o sangue tem que descer. Porque no sangue está a vida. Então, parte no meio, ó, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. 2 mundos, mundo físico e mundo espiritual. O Abraão vai fazer um acordo com Deus, está fazendo um contrato. Ele vai passar no meio dessas 3 ofertas. Os 2 vão passar aqui, tanto Deus quanto Abraão. É um contrato. Eu te garanto que eu te dou essa terra e eu não vou voltar atrás. Agora presta atenção. E trouxe todos esses e partiram pelo meio, pôs cada parte deles em frente, uma da outra. Mas as aves não partiu. Por quê? Por que as aves ele não partiu? Porque as aves eram descidas do céu. Oi? Porque as aves eram descidas do céu. Porque a oferta das aves ele soltou para mover para o futuro. Então, no caso, os passarinhos não matam. Não, nesse caso aqui, ele fez o quê? Soltou, não partiu. Agora, tem outra parte aqui. E as aves desciam sobre cada cadáver. Abraão, porém, os O que quer dizer isso aqui? As aves do céu vinham tentar pousar nos cadáveres. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Todas as vezes que você propõe no coração dar uma oferta para Deus, o diabo vai tentar vir tirar do teu coração a fé que você tem na oferta. Nossa. E vai dizer para você assim: não vai acontecer, isso é mentira, isso não vai acontecer. Ele muda o cenário, porque na Bíblia, aves do céu são o quê? Demônios. Lembra da palavra de terça-feira? Se o coração, ouvindo a palavra de Deus, ele não entende, vem as aves do céu, arranca, arrebata do coração a palavra que foi semeada. Abraão está ali com os cadáveres, esperando ali o mover de Deus, certo? O que aconteceu? As aves vinham e tentavam fazer o quê? Pousar, tirar do coração dele a fé que ele tinha na oferta. Toda vez que você falar, vou dar uma oferta para Deus, pode perceber que você vai passar por um momento de dificuldade para o diabo tirar do teu coração essa fé. É verdade. Vamos lá.
Versículo 12. E pondo-se, não estava de noite lá? Na música do Fernandinho? Não falei com você que estava de dia? Abraão, sai da tua terra, sai para fora, não é da tenda, sai para fora. Ele saiu, olha para o céu, quantas estrelas vocês podem contar? Não estava de dia, não estava de noite, estava de dia. Aí continua, agora pondo-se o sol, agora foi de noite. Um profundo sono caiu sobre Abraão. Eis que um grande espanto, uma grande escuridão caiu. Isso aqui simboliza um período de silêncio da parte de Deus. Todas as vezes que você der uma oferta, orando a Deus pedindo uma coisa, vai haver um período de silêncio, escuridão, treva, sono. O que é isso? Você não pode ver nada, você não pode se basear. Você vai lá e vai ver assim: nada que eu fiz vai dar certo. Não estou vendo nada mudar. O que significa isso? É nessa hora, quer ver? É que Deus está provando. Porque uma oferta, ela precisa passar por um teste do fogo. Por que a oferta tinha que ser partida no meio? Porque a oferta morta, Deus só recebe a oferta morta. Se você falou com Deus que vai dar no teu coração, Ele vai querer saber se ainda está vivo. Você quer ver como é que tem pessoa que faz? Por exemplo, você fala assim: Senhor, eu não tenho nada, mas se o Senhor abençoar a minha vida, se o Senhor me der um carro, eu vou ofertar esse zero que está aqui. Aí Deus faz o quê? Te dá um carro novo. Aí você começa uma guerra dentro do teu coração. Tem que dar o outro, tem que dar o outro. Será que eu posso dar o outro? Não dou. Está vivo. Está vivo a oferta, tem que morrer. Não pode haver a menor possibilidade no teu coração, aquilo já não te pertence mais. Se você decidir no coração que você vai dizimar, quando está lá, você não pode nem pensar em: não, eu pego aqui, depois eu coloco no lugar. Não está vivo ainda, irmão. Não, Deus não recebe a oferta viva. Jesus estava na cruz do Calvário pedindo, clamando a Deus, e a Bíblia diz que Deus faz silêncio. Por quê? Ele precisa morrer. Deus não ouve oração de oferta viva. Ele, Cristo, era uma oferta. Ele estava vivo, estava falando. Deus olha e fala assim: está falando ainda, enquanto ele morrer eu não posso fazer nada. Aí ele fala assim: Pai, a ti entrego meu espírito. Aí a Bíblia diz que houve trovões e relâmpagos. Ou seja, o Pai clamou pelo Filho. Então, a gente precisa ensinar a igreja o que é oferta. Como que Deus fala por meio da oferta? Seu coração não pode estar nisso. Vamos lá, vamos continuar. Então disse a Abraão: saibas que certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, e servilhá-los e afligirão-os por 400. Essa oferta que Abraão deu ali, o que Deus fez? Moveu ela lá para o futuro, quando o povo de Israel vai clamar a Deus. A Bíblia diz que Deus, ouvindo o clamor do povo, se lembrou da promessa que fez a Abraão. A oferta foi movida. Eles vão colher uma oferta que Abraão lá atrás ofereceu a Deus. Às vezes na sua vida, no momento que você menos esperar, acontece algo muito grande e você fala: meu Deus, não esperava isso. Você vai ver, é só a oferta lá atrás que Deus trouxe. Que naquele momento você achava que Deus tinha que fazer alguma coisa e Deus não fez. Às vezes você trabalhou para Deus, às vezes você fez muita coisa na obra de Deus, e Deus não te exaltou, Deus não te levantou, Deus não te colocou na posição de honra. Você fala: nada que eu fiz valeu a pena, eu vou embora, eu vou desviar. Calma. Aí você entra de repente pelas portas abaixo aí, e todo chateado, todo machucado, achando que agora eu não sou merecedor. Deus vem e te levanta. O que é? É que Deus pegou todo aquele trabalho que você fez, todo aquele sacrifício, e moveu para o momento que você mais precisava. A primícia, ela é uma oferta movida. Deus pega ela aqui agora e consagra na próxima colheita. Eu lembro que na minha vida ela só funcionou depois de um ano. Irmão, quando veio para colher também, pesou. Eu quase que eu caí para trás. Porque aquilo que eu menos esperava, aquilo que nem imaginava, foi a mão de Deus. Não acreditava. Então, olha aqui.
14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois serão com grande riqueza. E tu irás a seus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, eu não posso fazer nada agora, não, porque o pecado deles ainda não encheu a medida que tem que encher. A hora que encher, eu passo ser alvo. Tem muita gente aí que apronta, toma rajada de metralhadora e sai mesmo. Aí você fala, vaso ruim não quebra. Não é que vaso ruim não quebra, é porque ele não parte antes da medida ser cheia. Todos nós temos uma medida de pecado. E ninguém parte sem essa medida de pecado. Eu não sei, cada um tem uma medida. Pode ser que um seja pequeno, outro seja grande. Oi? Às vezes a outra é desse tamanho. Às vezes a outra é desse tamanho. Todo mundo, todo ser humano tem uma medida de pecado. Todo mundo tem. O que acontece às vezes com a pessoa quando ela está para encher a medida e morrer, é que quando ela aceita Jesus, o que acontece? Dá uma limpada no copo. Deus acrescenta um pouquinho mais na medida dele, para dar tempo de ele fazer a obra de Deus. Entendeu? Eu lembro aquela passagem de Ezequias. O profeta Isaías entra na casa do rei Ezequias e fala assim: põe em ordem a tua casa, porque hoje mesmo morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias estava doente, vira para a parede e chora e fala com Deus: lembra, Senhor, que quando eu estava em vida, eu fiz a tua obra, eu servi o Senhor. E ele abriu e chorou amargamente. E a Bíblia diz que antes que o profeta saísse do palácio, a voz do Senhor veio ao profeta e disse: Isaías, volta lá e fala com Ezequias, que eu acrescentei mais 15 anos na vida dele. Medida de pecado. Graça de Deus. Misericórdia do Senhor. E ele viveu mais 15 anos. Entenderam como é que Deus fala por meio das ofertas? Então, esse fala com vocês de novo. Então, o inferno, ele trabalha em 4 ministérios. Devorador primeiro, né? Devorador, migrador, cortador, e o último, destruidor. Todos eles terminam com dor, ó. Devorador. Como é que repreende o devorador? Chama o pastor Renato, com unção com óleo e repreende ele. Repreende não, tem que dizimar. Pastor, qual é o efeito dele? As coisas ficam quebrando dentro de casa. Você compra, quebra, entra, rouba. Migrador. Migrador. Já viu aquele crente que esse ano está rico, não é o ano que vem está pobre? Está rico, está pobre, está rico. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora compra tudo, depois vende tudo de novo. O que está acontecendo com esse camarada? Está mexendo com coisa ilícita. O cristão não pode mexer com nada ilícito. Por quê? Ilícito. É ilícito? Não pode. Crente não pode ter gato em casa na energia, não. Tem crente que vai lá comprar um ar-condicionado daquele potente, de 15 mil BTU, vai lá, puxa um fiozinho e fala: em casa o ar funciona 24 horas. Tem que ter essas coisas em casa. Bota tá rico, bota tá pobre. Aí é Bota fácil, pobre, né? bota rico. Aí é fácil, tá? Ar-condicionado.
Não pode ter aquele caninho fora lá da água, não, que passa fora do relógio escondido. Ó. Oi? Eu já sei o que vocês vão falar, eu vou ter resposta para vocês. Pastor, lá na minha casa, eu já chamei a Cesana, já chamei o pessoal, eles não vêm colocar relógio. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, quando você for no açougue, compra de tudo e não pergunte nada. Você é culpado quando você fica caçando chifre na cabeça de cavalo. Se você soube, é diferente. Imagine, por exemplo, uma residência, uma localidade, um bairro, onde não tem legalização. Não é culpa sua. Você fez de tudo para legalizar e não conseguiu legalizar, a culpa de quem? Meu querido, lava as mãos. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, ordena meu irmão que divida os bens dele comigo, porque é justo. Meu pai morreu, deixou os bens e ele quer dividir. Jesus vira para ele para ver assim, quem constituiu o juiz é o juiz entre vós. Ou seja, o cristão não tem que se meter naquilo que não é conta dele. Você foi lá, já fez o pedido, ninguém veio ligar, tem uma boa vida que você segue. Agora, está tudo legalizado, você puxa o caninho fora, é dado. Pastor, nós estamos passando uma situação muito difícil. Não está fácil não. Beleza, a hora que você puder, você resolve a situação. Agora, toma cuidado. Porque às vezes você não resolve a situação e está fazendo churrasco e fazendo um domingão legal. Não tem como legalizar a sua energia porque está passando aperto, mas todo final de semana está o bambu da janela. O chacai está rolando ali dentro. Já viu? Eu lembro que tinha um pastor. Eu fui cobrar o pastor o seguinte, pastor, tem uma irmã passando nessa cidade, nosso meio, eu queria fazer autorização para a gente fazer uma cesta básica. A irmã está com atrasada, a irmã está sem idade, a irmã está passando nessa cidade. Ele virou e falou assim, parabéns pelo teu coração. Deixa eu falar uma coisa com você. Tem irmã que ela compra o shampoo e pede o gás. Por quê? Porque se te pedir o dinheiro do shampoo, você não vai dar. Mas se te pedir o gás, vai ao teu coração. Faz o seguinte, faz um fogão a lenha. Aí uma hora eu não entendi, falei, sinceridade do pastor? Poxa, a irmã estava passando a pena. Aí eu falei, poxa, bicho, mas tadinha da irmã. Ele falou assim, quem é essa irmã? Aí eu falei, irmã fulano de tal. Ele falou assim, essa irmã estava trabalhando na minha casa como diarista e ela pediu conta. Pediu para sair. Está passando a cidade por quê? Deixa eu apertar mais um pouquinho que a água bate na bunda ali e vira segura. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa chega para você te pedindo gás. O que você faz? Poxa, o gás, né? Acabou, não é isso? Mas botou o crédito celular com porcentagem de R$1.000. Entendeu? Então, crente não tem que mexer com isso, porque se mexe com isso, ainda que dizima, ainda que dizima, se mexer com coisa errada, comprar nosso rolado. Chegou o camarada assim, iPhone, qual que é o iPhone bom aí? 12? 13. Hã? 13. iPhone 13, aqui ó, iPhone 13 top da galáxia, quentão. Você falou, maravilha, passa pra cá. Irmão, quem é São Juiz? Deus me mandou. É de Deus. Um troço que vale mais de 10 mil, está te vendendo 500 contos, você vai comprar? Não quero, querido, muito obrigado. Então o cristão não tem que mexer com nada, que é isso. Também você não vai ficar vivendo a vida aí, caçando tudo que é errado, não. Viva a vida tranquilo. Bota mais café. Viva a sua vida tranquilo, certo? E se na medida do possível você vai tentando sair fora dessas enrascadas da vida. Cortador. Já viu aquela pessoa que ela não tem tempo para vir na igreja? Ela até dá o dízimo, mas nunca tem tempo para vir na igreja? De vez em quando Deus corta a bênção para fazer ela vir para a casa de Deus, porque na igreja, no final do culto, a gente dá a bênção apostólica. Essa bênção apostólica te abençoa também.
Às vezes você vai ter dinheiro, às vezes você vai ter uma vida legal, mas vai te faltar alguma coisa. E aí Deus cortando a saúde, o tempo, a paz, para fazer você buscar Ele. Então, esse espírito aqui, esse demônio, ele é justamente por isso aí, portador. Esse aqui é o pior deles, tá? Se eu pudesse aqui dizer, toma cuidado com esse camarada, esse aqui é o destruidor. Ele vai na vida de pessoa que é ingrata. Aí nós entramos aqui no versículo, aonde diz do funcionário, que foi trabalhar no patrão, e a Bíblia orienta ele fazer como faz o Senhor, não é isso? E fazer o quê? Agradecer a Deus por aquele momento. E o que ele faz? Ele estando lá, ele senta além do patrão. Já viu o funcionário que faz rebelião na empresa? Já viu? Ele não concorda com a regra da empresa, ele não quer, mas ele não vai sozinho falar com o patrão. Aí ele fala assim, você viu? Nós estamos trabalhando um pouquinho a mais. A gente tinha que sair 5 horas, mas não estamos saindo 5h10. Isso pela lei do Ministério do Trabalho, está errado. Ele sabe todas as regras. Por que esse infeliz não vai lá sozinho falar com o patrão? Porque se ele for falar com o patrão faz o quê? Manda ele embora. Mas se ele conseguir juntar força, um monte de gente ali, faz ter uma greve. E você pode perceber que essas pessoas, quando ele faz isso, ele mesmo não vai. Ele incentiva, ele joga a lei para os outros irem. Esse tipo de coisa é chamado de divisão, rebelião. Ele é ingrato. Irmão, eu falei que volto a dizer, você tem que ser insatisfeito com o que você ganha. Descontente com o que você ganha. Mas você tem que honrar aquilo que a onde te paga. Se você não está satisfeito, se qualifica para você ganhar mais. Agora aqui Paulo está falando também ao patrão. Porque o patrão também, ele é cristão. E muitas vezes ele vai trabalhando com quem? Com o cristão. E ele como patrão, ele também tem que tomar cuidado. Porque da mesma forma que ele serve ao Deus justo, o funcionário também serve ao Deus justo. Eu, particularmente, se eu tiver que dar preferência, eu estou com dois candidatos, e eu tenho a possibilidade de contratar um, eu vou sempre dar a possibilidade de contratar um cristão. Mesmo que o outro tenha mais qualificação? Às vezes sim. Se eu souber que os dois têm a mesma capacidade, às vezes o outro tem uma vantagem a mais, eu vou preferir sempre um cristão. Para mim isso aí é um desempate. Entre um cristão e o ímpio, por mais que às vezes o ímpio tenha mais, eu vou sempre votar no cristão. Aquele cristão que tem ética. Porque tem empresa que se você falar que é crente, ele não te contrata. É verdade. Por causa do caráter de alguns. Às vezes você deu algo para ela, né? Você abriu a porta do emprego, você acolheu na sua casa, e aí depois ela prospera e esquece que você existe. O caso aí que a Tana está falando, foi uma moça que procurou o meu pastor e conversou com ele e falou com ele assim, eu queria saber o que está acontecendo porque eu ganho bem. Ela tinha um emprego no estado, ganhava aí 10 mil por mês, mas assim, não conseguia viver de endividado, tinha muito empréstimo, vivia endividado. E ela queria saber o que estava acontecendo. E aí o pastor falou com ela acerca do dízimo da oferta. Ela falou assim, 20 anos que eu estou na igreja, eu nunca deixei de dizimar e ofertar. E na época, o pastor estava na igreja, onde a igreja tinha a secretaria, então ficava lá os cartões de dízimo. Ele foi lá buscar o controle realmente, irmão, 20 anos fiel. E aí foi quando ele começou a pesquisar sobre isso, ele falou, não, tem uma coisa errada. E aí foi pesquisando, ele pegou lá Deus, e Deus falou com ele assim, ela é ingrata. Existe um destruidor na vida dela, porque ela é ingrata. E aí o pastor falou com ela, falou assim, existe alguma pessoa que te socorreu, no momento que você mais precisou, e você de repente esqueceu essa pessoa? Porque o que está aparecendo aqui é um demônio da destruição na sua vida. Aí ela falou assim, você tem certeza, pastor, o que você está falando? Ele falou assim, bom, né, os indícios estão mostrando isso. Não. Ela falou assim, olha pastor, quando eu vim para cá, para tal cidade, eu tinha que prestar concurso, eu não tinha como ficar, aonde ficar nem o que comer. E eu fiquei na casa de um sobrinho meu. Fiquei lá por 1 ano, lá eu estudei, lá eu me alimentei.
E ele falou assim, e aí, o que você fez por ele depois que você foi? Ele falou assim, tem muito tempo que eu não vejo ele, simplesmente saí da casa, não tive mais contato com ele. Aí o pastor falou assim, então, você foi ingrato, cara. Alguém te alimentou, você está nesse emprego hoje porque alguém te deu apoio. E você simplesmente esqueceu essa pessoa, você não foi grato a ela. Aí ela falou bem assim, o senhor tem certeza? Porque se for isso, vou voltar lá agora para reparar esse erro. Meu pastor falou que no momento até ele sentiu um certo gelo de estar errado. Mas ele orou a Deus assim na hora e Deus falou com ele, pode falar. E ela confirmou, pois ela foi lá, tirou o sobrinho, morava num lugar humilde, colocou na casa dela onde ela morava, ela saiu da casa para morar de aluguel. E ele falou, não tenho condições de morar aqui. Ela falou, não tem problema, durante um período de tempo eu vou manter você aqui, vou pagar as despesas por completo. Assim, irmão, parece que praticamente no mesmo período, coisa de 1, 2, 3 meses depois, o setor que ela estava trabalhando precisava de uma pessoa qualificada. Ela era a única que tinha essa qualificação, ela foi promovida e dobraram o salário dela. Então, assim, toma muito cuidado com a ingratidão. Muito cuidado. Tem gente que às vezes vem até para a igreja, fica conosco por um tempo, e de repente se ofende, sai chutando, cuspindo, vendendo aí maribondo. Acho que é assim. Não deu satisfação a ninguém, não. Fala, Deus. Sou eu. E entrou numa porta e, volta, agradece, olha, obrigado por ter me recebido. Eu fiquei por esse período, fui tratado, eu queria uma bênção do Senhor. Não é que a gente vai proibir a pessoa de ir embora, mas a gente também quer abraçar ela e liberar, com a porta aberta. Muitos que fazem isso, geralmente ficam aí, depois das derivas aí, você vai ver só o resultado que está mal, de cada vez pior. Entendeu? Isso aí que o senhor está falando também, fala do próprio Ló, né? Foi ingrato com Gil. Exatamente. Entrou na guerra para defender ele. E Deus abençoava Abraão, a bênção de Abraão respingava em Ló. E ele achava que ele estava com a bênção, foi morar longe. Ao momento que ele se desprendeu de Ló, ele começou a perder tudo pela ingratidão dele. Irmão, eu vou dar um exemplo mais real para você no dia a dia, que é o que acontece às vezes. Às vezes você foi ajudado por alguém, ou essa pessoa foi seu amigo, sua amiga, ou seu patrão. Ele teve algum vínculo com você. Você tem que enxergar que ele te socorreu. E se essa pessoa de repente falar mal de você, você não pode falar mal dela. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Quando eu saí do ministério onde eu estava, onde vim para cá, na qual fiquei 1 ano e meio, eu saí meio brigado. Nós estávamos no culto e aconteceu uma situação eclesiástica lá que eu não concordei. Nós éramos em 3 presbíteros. E na reunião que a gente tinha dos presbíteros, é claro, tinha o pastor presidente e nós 2 outros presbíteros que eram presbíteros auxiliares. O pastor presidente falava assim, aqui entre nós, no gabinete, não tem maior e menor. Nós somos parceiros, irmãos. Um pode falar com o outro como quiser, como repreender, exortar, porque o que ele falou assim, eu quero fechar a igreja de uma forma que a gente ganhe. Lá fora a gente tem as nossas patentes, um é presbítero, outro é pastor, cada um seu departamento. E o pastor, ele era sargento da polícia, ele estava de escala, e ele pediu para o outro presbítero dirigir o culto. Só que o outro presbítero ele não pregava. Geralmente, na ausência dele, eu administrava o culto. Só que tinha uns irmãos lá que estavam lá em experiência. E o pastor falou comigo assim, presbítero Renato, vamos deixar esses irmãos pregarem, dirigir o culto para a gente avaliar eles. Que é bom para a gente avaliá-los. Deixa eles à vontade para a gente ver. É bom a gente conhecer a pessoa, dando poder para elas. Vieram de outro ministério, a gente não sabe como é que é. Eu falei, show de bola. A gente sabia que ali em cima no altar, na gente era gente. E eles vinham, eram pessoas capacitadas. Nesse culto, o presbítero, ele que estava ali também, era junto comigo, ele resolveu passar a palavra para dar a bênção apostólica para um irmão que não era presbítero, ele era só. Ele tinha um nome de missionário, mas missionário não é consagrado para ele. E aí ele deu para a bênção apostólica.
E aí eu discordei, porque a Bíblia diz, o maior abençoa o menor. Nunca que o menor abençoa o maior. E aí eu desci do púlpito e falei com ele, por que você fez isso? E se ele tivesse dado a bênção apostólica, não teria problema com ele, ele aprendido como eu. Mas deixar uma pessoa de baixa patente, nem patente o cara tinha. Eu falei assim, aí ele ficou chateado porque eu discordei dele. Ele desceu lá embaixo e faltou quase bater. Falou com a minha mãe que era muito ignorante, que era muito grosso, que era soberbo. Já tive uns problemas com ele, eu preferi me ausentar. Não fui me questionar, não fui questionar ele, com o presbítero, com o pastor, por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, não leve acusação contra o presbítero sem testemunha. E só tinha eu. Então eu ia esperar o pastor me chamar e me perguntar o que aconteceu, eu ia contar a situação para ele. O pastor também não me chamava. Achou que era pirraça. E eu assim, preferi, eu entendi. Eu estava debaixo de uma palavra. Isso aqui já estava nascendo. Já. Eu já tinha falado que isso aqui ia nascer. Eu já estava preparado para poder vir para cá. Aconteceu isso aí, eu me ausentei, o pastor não veio atrás, eu fiquei em casa. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer, para isso aqui ia acontecer. Que isso aqui era a promessa de Deus na minha vida. Só que nesse período de 30 dias, que eu fiquei afastado, os abusos começam a voar. E vinha gente no WhatsApp querendo falar mal, reclamar, querer colher. E eu falava assim, irmão, eu não tenho nada que reclamar do pastor e nem da igreja. Porque quando eu mais precisei, me acolheram. Veio pessoa falando assim, o pastor falou isso de você. Eu orava, a pessoa falava assim, eu não vou levantar minha mão contra uma pessoa que me ungiu. Foi ele que me ungiu. Ele está na mão do Senhor. Eu não vou falar nada dele. Se ele falou mal de mim, é ele com Deus. Eu não vou amaldiçoar. Todas as vezes viu falar, mas o pastor falou isso. Eu falei assim, ó, ei, eu não vou levantar contra quem me ungiu. Fechou. O tempo passou, isso aqui aconteceu. Nós, uma vez crescendo, houve uma oportunidade de a gente se aproximar de novo. E lá ele veio aqui pregar, e lá ele falou que ele pediu perdão para o presbítero Renato. Porque eu devia ter procurado ele, não procurei. Perdi. Eu era para ter ganhado, perdi ele. Mas tudo bem, vocês ganharam ele, foi isso que ele falou, né? Então o que eu quero dizer com isso? Possa ser que alguém que te abençoou fale mal de você. E você na hora da rata ele falou isso? Agora eu vou falar. Não. Ele falou, ó, eu não tenho que falar nada dele, só tenho que dizer que ele me abençoou muito. Ele falou isso de mim? Pode ser verdade, você fala. Não posso falar. Isso você está fazendo o quê? Está honrando a pessoa que te abençoou. É verdade. Imagina que você trabalha numa empresa, essa empresa foi uma bênção para você. A empresa te manda embora e depois fala mal de você. Aí você vai meter o pau. Não vou falar. Me ajudou, me acolheu. Eu não tenho nada que reclamar dela. Então isso é honrar. Aí você repreende o destruidor. Irmão, tem muito filho que está passando, porque não reconhece o que os pais fizeram por ele. São ingratos. Esse demônio da ingratidão faz a pessoa perecer. Amém? Vamos partir de passeio?